Graça e paz, família IAP do Parque. Graça e paz para você que está em casa. Vocês estão bem? Que bom. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Muito obrigado porque o Senhor permanece vivo. E o Senhor ressuscitou para a glória e para a honra do Deus Pai. E o Senhor ressuscitou para a nossa justificação e por isso somos gratos. E estamos aqui para te agradecer pela sua misericórdia, pela sua graça e porque estamos firmados no fato da sua ressurreição. E que cremos que como o Senhor ressuscitou, um dia também ressuscitaremos. Mantenha a nossa fé, Senhor, em nossos corações, em nossas mentes e nas pessoas que estão em casa. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar? A gente já faz uma leitura bíblica. Se você quiser já ir abrindo, a gente vai ler e vai conversar aqui sobre Atos dos Apóstolos. A gente vai conversar a respeito do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e a gente vai do primeiro até o último versículo do capítulo 1 de Atos. A gente não vai ler todos os versículos, mas alguns deles, para dar o contexto, a compreensão e a aplicação daquilo que consta no primeiro capítulo do livro de Atos. Atos, escrito pelo nosso irmão Lucas. Originalmente não tinha o título de Atos dos Apóstolos, mas era simplesmente talvez o segundo livro escrito por Lucas. A continuação daquilo que Lucas fez e escreveu no seu evangelho, ele segue agora em Atos dos Apóstolos. O que seria talvez mais correto chamar de Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. A gente tem conversado, ao longo desse mês, a respeito de um velho mundo e de uma nova igreja. E velho aqui, não num contexto ou numa conotação pejorativa, como a gente entende que algumas coisas ficam velhas. Obviamente que não pessoas, porque pessoas velhas carregam em si experiência, sabedoria e conhecimento. Mas coisas velhas, e a gente às vezes trata esse termo como pejorativo. Então, sei lá, o calçado velho, a roupa velha, o móvel velho, como se isso não prestasse para mais nada. Não é bem esse sentido que eu quero trazer de velho. Mesmo porque, se nós pegarmos Velho Testamento, não há nada de pejorativo nisso. Não há nada que tire o crédito, ou o objetivo, ou o propósito do Velho Testamento. Mas sim, como Deus foi revelando de forma progressiva a sua promessa e a sua redenção ao longo da velha aliança e continuando na nova aliança, que é o que Lucas vai descrever no seu evangelho e é o que Lucas vai descrever no começo do capítulo 1 de Atos. Então, se você abriu aí Atos, e você de casa também abriu aí em Atos, só para te localizar, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 1. Vai dizer assim, em nome de Jesus, capítulo 1, a gente vai ler primeiro do versículo 1 até o versículo 3. Você acha que é melhor usar esse aqui? Então você segura esse aqui? E esse aqui também? Vai lendo aí já. Muito obrigado, hein, querida? Ao vivo é assim que acontece. Eu já me perdi, vou ter que voltar do começo. Não, brincadeira. Capítulo 1 de Atos, a gente vai ler o versículo 1, 2 e 3. Diz assim, em nome de Jesus. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia que foi levado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio,
Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, seguindo e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Alguns acusam Lucas de ter sido muito raso nessa sua primeira explicação sobre o ministério de Jesus Cristo. Ele fala aqui que, caro Teófilo, amigo Teófilo, eu falei para você no outro livro, no Evangelho de Lucas, a respeito daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, a realizar e a ensinar. Mas penso eu que Lucas, primeiro, está fazendo apenas um resumo daquilo que Teófilo já tinha conhecimento, porque Teófilo recebeu o Evangelho de Lucas. Mas o que eu penso que Lucas está fazendo é falando a respeito do caráter de Cristo naquele momento. Porque Jesus Cristo realizava e ensinava. O que Lucas está querendo dizer é que Jesus era íntegro naquilo que ele realizava, tanto quanto naquilo que ele ensinava. É por isso que nos evangelhos, após o sermão de Jesus Cristo, aqueles que estão ouvindo vão se admirar do seu testemunho, porque ele falava como autoridade e não como os escribas. Porque Cristo falava e ensinava daquilo que ele mesmo vivia, daquilo mesmo que ele professava, ele vivia como prova do seu próprio testemunho. Lucas vai dizer aqui que está intrinsecamente relacionado e interligado o Cristo entre aquilo que ele ensina, aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. Isso é a integridade e o caráter de Cristo. Se for para ser Jesus, tem que ser um Jesus íntegro, daquilo que faz e daquilo que fala. Se formos cristãos, se formos discípulos de Cristo, o que Lucas está dizendo é que você seja então íntegro, e que aquilo que você professa, e que aquilo que você diz, e que aquilo que você ensina, seja aquilo que você faça. Para que, aonde estivermos, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, ou seja na igreja, que as nossas ações testifiquem a fé que nós professamos. É isso que Lucas está dizendo, que Cristo era alguém íntegro. E se somos discípulos de Cristo, cristãos, pequenos cristos, devemos viver como ele viveu. Que a nossa vida, que o nosso testemunho reflita aquilo que ensinamos. Lucas está dizendo que Jesus Cristo não era hipócrita, mas que ele vivia aquilo que ele pregava. E isso serve para nós hoje, que nós possamos, assim como Cristo, é descrito em Atos, no versículo 1 do capítulo 1, que nós sejamos íntegros, e que aquilo que a gente professa, e que aquilo que a gente diz que acredita, que seja a nossa vida diária, onde estivermos. E aí Lucas vai seguindo, e vai dizendo que Cristo começou a ensinar e a realizar grandes coisas, e permaneceu depois da sua ressurreição, com provas incontestáveis, provas indubitáveis da sua ressurreição. Ele esteve junto com os discípulos, esteve junto com os apóstolos e com aqueles que o seguiam, ensinando sobre o reino de Deus. A temática de Cristo, a mensagem de Cristo era propagar o reino de Deus, era espalhar o reino de Deus, era fazer com que as pessoas entendessem o que é o reino de Deus e como viver o reino de Deus. E um reino de Deus é um reino de amor, de perdão, de misericórdia, de graça, de justiça, de caráter, de honestidade, de bondade, de caridade. Foi assim que ele viveu e foi esse o ensino que ele passou para os discípulos e para os apóstolos. Ele ensinou, realizou, fez e mostrou a todos como é viver o reino de Deus. E é isso que ele passa para os discípulos, para os apóstolos, mesmo após a sua ressurreição. A gente seguindo o capítulo 1, a gente chega ali no versículo 6, 7 e 8 do capítulo 1 de Atos. E diz assim: então, os que se haviam reunindo lhe consultaram: Senhor, será que este tempo em que restaurarás o reino de Israel? Essa era a dúvida dos discípulos após a ressurreição de Cristo. Eles chegam para Jesus e perguntam: Senhor, é agora que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou:
Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É muito interessante que ainda existe, aqui nesse relato, um contraste entre a velha mentalidade dos discípulos e a proposta do novo chamado apresentado por Jesus Cristo. A gente pega o relato dos discípulos, o questionamento dos discípulos, e eles ainda estão interessados, eles ainda estão na velha mentalidade que o Cristo que veio para eles, veio para restabelecer o reino de Israel. Eles ainda estão numa mentalidade do velho mundo, de que Cristo veio restabelecer Israel primeiramente. Porque Israel ainda estava sob o jugo romano. Então a ideia deles era um Messias que viria com autoridade, com poder político, com poder militar, para libertar Israel do seu jugo. A velha mentalidade deles continua ainda presa à sua antiga cultura, à sua antiga mentalidade, de que Deus e Cristo é apenas para os judeus, apenas para Israel. E aí Cristo já estabelece o seu paralelo. Ele começou falando do reino de Deus, e aqui ele responde aos discípulos: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. O que Cristo está fazendo e o que Cristo está dizendo é que Deus não está preso à sua localidade, ao seu espaço geográfico, a essa cultura judaica. O Jesus pregado, o Jesus manifesto, o reino de Deus por ele apresentado, é um reino para todos os homens. É um reino que escapa aos limites de Israel e alcança todas as pessoas. E alcança todos os homens e mulheres existentes no mundo. Que sai das fronteiras de Israel e alcança todas as nações. É exatamente isso que ele está dizendo. O que Cristo está dizendo é: eu sou o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. A gente olha os profetas do Antigo Testamento, e quando eles dizem que Sião será a casa do Senhor, e as pessoas e os homens buscarão a Deus em Sião, em Jerusalém, quando Zacarias diz que a terra de Jerusalém não terá mais muros, para que todos tenham acesso, as profecias não são a respeito de um lugar, as profecias são a respeito de uma pessoa. Cristo está dizendo: todos virão até mim, porque eu sou esse Sião, eu sou a Jerusalém, eu sou o cumprimento das promessas, de forma que todos os homens virão a mim em busca de Deus. Cristo está apresentando um novo chamado, um chamado que escapa aos limites de Israel e alcança todas as pessoas, e alcança todos os homens em todos os lugares, de todas as línguas, tribos e raças. Nós não estamos mais presos a essa antiga aliança, a esse velho mundo, mas a um chamado de Cristo para todas as nações. É por isso que ele diz: serão minhas testemunhas aqui sim, mas até os confins da terra. Seguindo, o versículo 9 vai dizer assim: tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem encobriu a vista deles. Lucas está relatando aqui quando Jesus é assunto ao céu. Então, quando depois de aparecer aos discípulos, ele sobe aos céus. Nos versículos anteriores, Lucas fala a respeito da morte, do martírio de Cristo. Dentro da teologia, se a gente vai estudar a cristologia, eles fazem, os estudiosos, um paralelo entre o estágio de humilhação de Cristo e o estágio de exaltação de Cristo. Lucas faz esse paralelo. Ele apresenta primeiro o seu estágio de humilhação. E o estágio de humilhação consiste na sua encarnação, no seu esvaziamento da divindade, na sua humilhação, nas acusações, no julgamento injusto que ele teve na sua morte. Tudo isso por conta dos nossos pecados e das nossas transgressões. Então Cristo se encarna, Cristo padece como nós, Cristo sofre, Cristo passa fome, sede, é humilhado, é julgado de uma forma injusta e morre nessa descida, nessa
estágio de humilhação. Mas logo depois, como diz o apóstolo Paulo, há o estágio de exaltação da pessoa de Cristo, que começa com a sua ressurreição. Então ele é ressuscitado por Deus dentre os mortos, e é glorificado por Deus. E agora não é mais um Cristo morto, mas um Cristo ressuscitado e que vive. Por que buscam entre os mortos aquele que está vivo para todo sempre? Porque esse é o estágio de exaltação do nosso Senhor, em que Ele é ressuscitado, seu corpo é transformado e glorificado, e Ele sobe e encontra o Pai nos ares e se assenta à direita de Deus. Esse é o estágio de glorificação do Senhor. Esse é o estágio em que Ele sai da morte, porque a morte não poderia o conter. Então Ele é ressuscitado, com o corpo transformado e glorificado e vai junto ao Pai. O versículo 10 e 11, os discípulos estão ali, olhando esse Cristo que subiu, olhando para o alto, sem muito entender o que estava acontecendo. E é muito interessante como Deus, como o céu, Ele conserta a nossa visão. Ele dá um norte à nossa vida. Ele orienta a nossa vida. No sepulcro, os anjos disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Dando-nos uma direção de que não busque Cristo em coisas mortas, não busque Cristo em coisas vãs, não busquem Cristo somente para essa vida, porque o Cristo que estava aqui agora está vivo. Procure Ele entre os vivos, porque Ele não está mais aqui. E nestes versículos, mais uma vez, os céus, o anjo, direciona novamente a visão dos discípulos. Por que estão olhando para o alto? Aquele Cristo que vocês viram subir, da mesma forma Ele descerá para vos buscar. Então faça o que eu disse para fazerem. Aguardem até que sejam revestidos do poder e proclamem este novo chamado. Não fiquem parados olhando para o céu, esperando que Cristo volte, achando que é só isso que temos que fazer. Não. A nossa missão, o nosso chamado é para proclamar o Evangelho. Então os anjos redirecionam novamente a visão dos discípulos para aquilo que eles deveriam fazer. Não fiquem apenas parados, olhando para os céus, mas façam, cumpram a missão, cumpram o chamado, preguem o Evangelho, até que esse Cristo, da mesma forma que subiu, Ele também vai descer para nos buscar. E aí a gente tem a sequência dos versículos, e aí a gente chega no versículo 15, e ele vai dizer assim no versículo 15. Naqueles dias, ou seja, nesse período aqui, após a ressurreição de Cristo, após a sua subida aos céus, mais ou menos ali uns 10 dias depois disso, é esse momento do versículo 15. E aí Lucas vai dizer: naqueles dias, sendo o número ali reunido de cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi, acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve parte nesse ministério. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras todas se derramaram. Primeiro ponto interessante aqui é que nós vemos um Pedro transformado. Um Pedro que se levanta em meio aos seus irmãos, que é um Pedro que tinha negado Jesus anteriormente, mas ele agora, com o perdão de Cristo operado na vida dele, ele se levanta no meio dos seus irmãos, como um líder nato que Pedro era, e começa a falar com eles, e começa a pregar. O que a gente tem aqui é o início da igreja, é possivelmente o registro da primeira mensagem, da primeira pregação expositiva feita por Pedro. Então ele reúne ali os seus irmãos e fala: irmãos, o que aconteceu com Judas foi para que se cumprisse as escrituras. Pedro se levanta em meio aos seus irmãos e ele traça um caminho em meio à dor. Ele traça um caminho em meio ao sofrimento, em meio à dúvida, em meio às incertezas. Pensa só, os discípulos estão ali,
o seu líder Jesus Cristo foi levado ao céu, um deles o traiu, eles eram 12, agora são apenas 11, há uma incerteza, há um medo no coração deles. Eles podem ser perseguidos pelos judeus, eles podem ser perseguidos pelo Império Romano, eles são com incertezas e dúvidas. Aqueles que eles tinham como mestre, que restauraria Israel, foi embora. E disse para esperarmos um Consolador que eles não sabem ainda como que isso vai ser. Há no meio desses irmãos, no meio desses discípulos, dúvidas, incertezas, inseguranças, diante de todas as tragédias que aconteceram com eles nos últimos tempos. E Pedro vai traçar um caminho em meio a essa dor, em meio a essa ferida aberta, e esse caminho alcança a ressurreição de Cristo. Por vezes em nossas vidas as coisas não vão muito bem. Por vezes em nossas vidas há tragédias, há problemas, há dificuldades. E o que o Pedro está dizendo é que em meio a todas essas dificuldades há um caminho direto até a ressurreição de Cristo e até a restauração de todas as coisas. Pedro toca na ferida dos discípulos. Eu sei que aquele que foi contado entre nós nos traiu. Aquele que estava entre nós nos traiu ao Cristo. Os estudiosos vão dizer que o versículo 18 e 19 é uma inserção de Lucas, ou seja, não estava presente na mensagem de Pedro. Por quê? Porque Lucas está explicando para Teófilo o que ele ainda não sabia. Há muita controvérsia a respeito desses versículos, porque a forma como Judas é descrito aí, a sua morte, não condiz exatamente com o estilo de morte contado por Mateus. Mateus fala que ele se enforcou. Aqui, Lucas diz que ele se precipitou, caiu de cabeça, o seu corpo se dividiu e as suas vísceras foram derramadas no chão. É muito fácil conciliar isso. A ideia é que Judas se enforcou por conta do seu remorso e da sua traição. E depois de algum tempo, com a sua decomposição, a corda ou o galho se partiu e ele caiu então. E nesse lugar onde ele caiu, então suas vísceras saíram e contaminaram todo o solo. Mas independentemente de como teria sido, o que Pedro está querendo colocar o enfoque é na tragédia. É que naquilo que Judas fez foi a sua condenação. Aquilo que Judas fez não tem fruto nenhum. Porque o campo em que foi comprado com o dinheiro da traição é chamado campo de sangue. Lá serviu como cemitério para estrangeiros. Ninguém fez nada mais nesse campo, porque a obra de Judas foi infrutífera. A maldade e a traição de Judas foi infrutífera. O tornou indigno e até o solo em que seu corpo caiu se tornou indigno. Em meio a tudo isso, Pedro vai dizer para a gente, onde está então a nossa esperança? Se tudo aparentemente deu errado, se éramos 12 e agora não somos mais, se aquele que o próprio Cristo escolheu, traiu, o que será de nós? O que nós devemos fazer agora? Não há mais esperança, não há mais o Salvador conosco, não há mais um de nós, há desespero e tragédia, perseguição, o que faremos nós? Pedro não traz promessas de prosperidade, Pedro não traz promessas de vitórias terrenas, Pedro não diz que eles vão ter casa, que eles vão ter carro, Pedro não diz que eles serão prósperos. Pedro, primeiro, ele usa a autoridade das Escrituras. Para Pedro, o Antigo Testamento, que é a Bíblia que eles tinham, era a palavra de Deus. E tudo o que aconteceu foi para o cumprimento da palavra de Deus. Tudo o que acontece em nós, em nossas vidas, em nossas famílias, no nosso dia a dia, na caminhada cristã, tudo isso tem respaldo e tem base na palavra de Deus. É ela que está nos formando, é ela que está moldando o nosso caráter, é ela que está nos direcionando. Pedro não traz a responsabilidade para si, Pedro não culpa Judas, Pedro diz, tudo se cumpriu para fazer a vontade de Deus, porque os seus planos não serão frustrados. Aquilo que Deus disse que faria por boca dos profetas, isso foi cumprido. Judas não foi mais contado um de nós porque é filho da perdição. Foi para o seu próprio lugar, para que se cumprisse as sagradas escrituras. Porque o Cristo deveria padecer pelos nossos pecados. E aí ele direciona a todos rumo à ressurreição de Cristo.
Se a gente continuar seguindo, ele vai dizer no versículo 20, ainda aqui a mensagem de Pedro. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Estava dentro dos propósitos de Cristo, dos propósitos de Deus, do plano de Deus, tudo o que aconteceu na vida dos discípulos, tudo o que aconteceu na vida dos apóstolos, era de acordo com a palavra de Deus. E Pedro, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, coloca o Salmo de Davi como pressuposto e como fundamento dessa ressurreição, como fundamento e cumprimento dessas profecias, de que tudo o que aconteceu, aconteceu pela vontade de Deus. E aí ele continua no versículo 21 e no versículo 22. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós ao céu. E é fundamental que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Pedro faz uma linha direta, um caminho direto, até esse novo chamado. Por quê? Porque o Cristo que morreu não poderia continuar preso pela morte, porque ele venceu a morte. Porque ele era a vida, e a vida estava nele mesmo. Pedro vai apontar não para as dificuldades, mas na esperança da ressurreição de um dia. Irmãos, amados, a ressurreição não é só uma promessa, ainda que seja. Não é só um milagre, ainda que seja. Não é só o poder de Deus, ainda que seja. A ressurreição das nossas vidas está baseada em um fato histórico. O Cristo que morreu não está mais na sua tumba, não está mais no seu túmulo. É um fato histórico. O Cristo que morreu ressuscitou. O Cristo que morreu vive para todos sempre. O Cristo que morreu foi recebido na glória, porque cumpriu a sua obra e nos justificou diante do Pai. O Cristo que morreu não pôde ficar preso pela morte, porque ele era a vida em si mesmo. Porque ele disse, ninguém toma minha vida, eu a dou e eu tenho poder para reavê-la. E ele fez isso. Ele tirou todo o poder que tinha na morte, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus Pai e para a nossa justificação, porque a morte não pôde prendê-lo. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a esperança bendita, é o novo chamado para um velho mundo, um chamado à ressurreição, com base não naquilo apenas que cremos, mas com base naquilo que aconteceu ao terceiro dia após a sua morte. A sua esperança está baseada num fato histórico. Nenhuma outra religião vai te propor isso. Nenhuma outra religião vai te apresentar isso e vai fazer essa proposta. A sua esperança não está em outra coisa de outro mundo, mas no fato de que o Cristo que cremos ressuscitou dentre os mortos. Algumas aplicações teológicas da ressurreição de Cristo. A primeira delas, que foi o que o Michael leu, como está escrito em Paulo aos Romanos, é que Cristo ressuscitou para que fôssemos justificados. Se quando Cristo está na cruz, e com palavras ele diz, está consumado, ou seja, tudo que eu deveria fazer, a vida que eu deveria viver, o sacrifício que eu deveria passar, e a morte que eu deveria passar, tudo já está feito, tudo está consumado, a minha obra está feita e acabada. E se Cristo diz está consumado com palavras, Deus Pai diz, na ressurreição de Cristo, está consumado. O que ele fez foi aceito por Deus Pai e por isso ele o ressuscitou. Dessa forma, nós podemos ter a convicção plena de que somos justos diante de Deus pelo que Cristo fez na sua cruz. E pela sua ressurreição, Deus confirma que somos justos diante de Deus, justificados diante de Deus, não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que Ele fez por nós.
Porque a morte não pôde conter, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e nos tornou justos e justificados diante de Deus. É ao terceiro dia, Deus Pai olhando para Cristo e falando: está consumado. Aqui está não só o justo, mas o justificador daqueles que creem. Bem-vindo ao reino dos céus, ao reino da glória. Aquele que todo joelho há de se curvar e que toda língua há de glorificar. Esse foi o Cristo que foi ressuscitado para a nossa justificação. E nós podemos hoje olhar para Satanás e dizer: eu não tenho culpa, porque Cristo é quem me justifica. As muitos defeitos, as muitas falhas que eu tenho, os muitos erros que eu tenho, foram apagados pelo sangue de Cristo e confirmados pela sua ressurreição. Diz a história que Satanás se apresentou a Lutero e apresentou a ele uma lista com a multidão de seus pecados. Com tudo aquilo que Lutero tinha feito de errado na vida, o acusando. Isso aqui, Lutero, isso aqui é você. Esses seus erros, suas falhas e seus defeitos. Assim como ele, Satanás, também é o nosso acusador. E ele pode apontar para a gente tudo aquilo que a gente fez. Todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todos os nossos desvios, todas as nossas quedas. Mas diz a história que Lutero pegou uma caneta e escreveu ao final dessa lista: mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os meus pecados. Você, através da ressurreição de Cristo, da fé naquele que foi o Cordeiro imolado, que morreu pelos nossos pecados, pode pegar essa caneta e escrever no final dessa lista de pecados: o sangue de Cristo me purifica de todos os meus pecados. Não há acusação contra aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Não há condenação para quem foi justificado pelo Cristo ressurreto. Porque diante de Deus somos todos justos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, naquele que foi derramado. Porque se o sangue de Judas derramado no chão não tem valor, o sangue de Cristo na sua cruz lava uma multidão de pecados. Uma gota do seu sangue é capaz de limpar uma multidão de pecados, de modo que somos justos diante de Deus pelo que Ele fez. E Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, confirmando: somos justos e justificados diante de Deus. Não há nada que o diabo possa jogar na sua cara dizendo o que você fez, quando você fez, como você fez, porque Cristo me limpa e me purifica dos meus pecados. Quantas vezes eu já fui confrontado pelos meus erros e pelos meus defeitos e por aquilo que eu fiz, mas há esperança nesse Espírito que consola, no Espírito Santo que nos convence sim do pecado, mas nos convence também do poder do sangue de Cristo que nos purifica. Essa é a sua aplicação teológica. A ressurreição de Cristo nos justifica, não pelo que fizemos, mas pelo que Ele fez, confirmado para sempre pela sua ressurreição. Uma outra aplicação, ainda teológica, é a ideia de que se Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele tem poder para nos ressuscitar. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E às vezes, a gente trata o texto um pouco mais macio do que ele é. Um pouco menos duro do que ele é. Paulo não está dizendo que você é um desmaiado. Paulo não está dizendo que você está dormindo. Paulo não está dizendo que você está sem atenção às coisas de Deus. Paulo está dizendo: você está morto em seus delitos e pecados. Até onde eu sei, um morto não anda, um morto não vê, um morto não fala, o morto não tem capacidade de se levantar e fazer alguma coisa. Morto é morto. Morto acabou. Não há nada que se possa fazer por um morto. O que a ressurreição de Cristo me mostra é que Cristo tem o poder de nos ressuscitar para a glória de Deus. Cristo tem o poder de pegar esse velho homem e fazer de nós uma nova criatura, e fazer de nós uma nova pessoa, e de fazer novas todas as coisas em nós, porque o poder que ressuscitou Cristo é o poder que habita em nós.
para vencermos o maligno, para vencermos o velho homem. Ele tem poder para fazer de você, aqui, de você que está nos ouvindo, uma nova criatura. E todas as coisas serão feitas novas pelo poder que ressuscitou a Cristo. Porque esse poder pode te levantar desse mundo de pecados e fazer de você uma nova pessoa. Porque não é o meu poder, não é o poder do pastor, não é o poder da igreja, é o poder do Cordeiro que foi morto e ressuscitou. E se ele tem poder para ressuscitar, ele tem poder para te tirar do mundo do pecado. O novo chamado a esse velho mundo é um chamado para você ser um ressuscitado em meio aos mortos. É para que você ande em meio aos mortos como aquele que foi vivificado por Cristo. Não podemos continuar vivendo no velho modo, na velha maneira de ser, como se ainda mortos fôssemos. A coisa que mais surpreende o mundo, eu imagino, eu nunca vi, mas acho que a coisa que mais surpreenderia é ver alguém morto se levantar e sair andando. Imagina vendo Lázaro saindo do túmulo. Que impactante que seria, que devastador que seria, vendo alguém que estava morto há dias se levantando. A sua ressurreição do seu pecado deve trazer o mesmo impacto às pessoas que convivem com você. O seu chamado é ser um ressuscitado em meio aos mortos, é trazer vida e luz àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Eu não recomendo, mas eu assisti durante muito tempo The Walking Dead. Não sei quem assistiu aqui The Walking Dead. Eu gosto muito, não recomendo, tá? Eu gosto de coisas que tenham violência, eu gosto, é o meu erro, tá? Liam Neeson matando todo mundo, eu gosto muito de assistir. Eu não sei porque insistem em sequestrar as pessoas da família do Liam Neeson. Mas sabe que não dá certo. Duas coisas a gente aprende com o filme. Não mexa com a família do Liam Neeson e não mexa com o cachorro do Keanu Reeves. Mas as pessoas não aprendem. Voltando ao The Walking Dead, tem um episódio específico que eles querem passar numa multidão de zumbis. E aí o que eles fazem? Eles se vestem como se zumbis fossem, para se parecer como morto, porque daí os zumbis não vão ser atraídos. E eles passam tranquilo por esse meio. Tem uma confusão lá, mas aí vocês assistem. Fato é que, quantas vezes a gente está tão disfarçado com as coisas desse mundo, tão disfarçado com o pecado, tão disfarçado, voltado para as coisas desse mundo, que sequer as pessoas do mundo percebem que fomos ressuscitados. Que sequer as pessoas do mundo percebem que há um Cristo que vive em nós. A gente está tão acostumado a esse velho mundo. Gente, se puder abaixar o meu retorno um pouco, eu estou me ouvindo muito, eu não gosto de me ouvir. A gente está tão acostumado com esse mundo, que esse mundo se acostumou com a gente. A gente não causa mais impacto. A gente não causa mais mudanças. A gente não demonstra mais a diferença de sermos cristãos. E esse novo chamado é um chamado para quê? É um chamado para que a gente seja ressuscitados em meio aos mortos. Que o poder que levantou Cristo da túmula também esteja em nós, levantando nós a cada dia, nos fazendo nova criatura, para que possamos impactar o mundo com aquilo que Cristo fez em nossas vidas. Porque testemunha da ressurreição é testemunhar aquilo que nós vimos e que nós vivemos. Se nós vivemos a ressurreição que aconteceu em nós, nós seremos testemunha dessa ressurreição no mundo. Porque se Cristo vive em nós, ele será visto. E aí, a gente caminhando aqui já para a parte final, o versículo 26, que é o último versículo, vai dizer assim, né? Em seguida, lançaram sortes. Quanto a eles, a sorte caiu sobre Matias. E ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Confesso que eu sempre tive dúvida no colegiado apostólico. Eu sempre tive dúvida. Mas aí, é os 11 mais Paulo? Ou é os 11 mais Matias? Eu sempre tive essa confusão mental. Mas aí, estudando um pouco esse texto, eu percebi que são os 11 mais Matias. É ele que faz parte agora do colegiado apostólico. Daqueles que, segundo Pedro, cumpre esses requisitos. Que estiveram com os 12, desde o batismo de João, até o momento em que Cristo foi levado aos céus. Paulo não estava aqui nesse momento. Ainda que Paulo seja
o apóstolo de Cristo, ainda que Paulo seja a espinha dorsal da igreja, ainda que o cumprimento de levar o evangelho até os confins do mundo tenha sido cumprido especialmente por Paulo, ele não faz parte do colegiado dos 12. Os 12 são os 11 mais o Matias. E o engraçado é que Matias é visto aqui nesse versículo 26. E nunca mais é mencionado. A gente não sabe mais do Matias. Não sabe mais o que aconteceu com Matias. O que eu penso é que, primeiro, Matias deve ter seu apostolado, seu ministério, deve ter pregado e tudo mais. Só não está registrado. Mas o que eu penso é que a mensagem da ressurreição é mais importante que o homem. É muito mais importante saber a mensagem da ressurreição do que sobre o próprio Matias. É muito mais importante levar esse novo chamado da ressurreição do que pensar em quem era o Matias. Se eu falei agora há pouco sobre os aspectos teológicos, então que a ressurreição nos justifica, e então que ela nos torna capaz de ressuscitar, tem também o aspecto escatológico desse novo chamado, dessa ressurreição. É a promessa de que um dia, aqueles que dormiram e nós, que ainda dormiremos, seremos ressuscitados naquele dia. Eu sei que aqui tem um monte de gente que perdeu um monte de gente. Ano passado, faz 11 anos já? Faz 11 anos que a gente perdeu o meu irmão. O Michael faz quanto tempo? Eu não era nascido ainda. Mais de quase 40. E eu sei que tem um monte de gente aqui que perdeu um monte de gente também. Há muito tempo. O pastor Genésio foi embora há pouco tempo. Promessa escatológica é que todos ressuscitaremos no último dia. É porque se Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados, e aqueles de nós que faleceram, que dormiram no Senhor, nunca mais morrer, para receber o galardão e a promessa da vida eterna, e nunca mais haverá sofrimento. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que estejam mortos, se creem em mim, viverão, porque eu sou a vida. Porque nós não estamos baseados em alguém que morreu e permaneceu morto, mas naquele que vive para todo sempre, e que a sua ressurreição nos alcançará um dia. E isso, querido, não é só uma promessa, isso é um fato histórico. Aquele que ressuscitou nos ressuscitará um dia e dirá para a gente: vinde benditos de meu Pai, vinde para as bodas e para a ceia que está preparada desde a eternidade, porque eu estarei convosco e vocês estarão comigo para toda a eternidade. Não haverá mais morte, porque Ele ressuscitou e foi recebido na glória, como tendo cumprido a sua obra redentora, fez o que tinha que fazer, se levantou ao terceiro dia e nos levantará ao soar da última trombeta, e nunca mais morreremos. Estaremos com Ele e conosco para todo sempre. O Deus Pai tabernaculará com os homens, nós estaremos na sua habitação, na sua morada, na Nova Jerusalém, e não vai ter muros nessa cidade, porque todos terão acesso a esse judeu de 33 anos, que é o nosso Deus. Nunca mais nos separaremos, teremos a esperança da vida eterna que nunca mais será tirada. Estaremos debaixo da árvore da vida, falando de como Deus é bom, como Ele é misericordioso, como a sua bondade, que está desde antes da fundação do mundo, permanece para toda a eternidade. Estaremos com Ele uma vez por todas. Essa é a promessa. Esse é o chamado de uma ressurreição que não vai ter mais volta, que não vai ter mais morte. Vida eterna coroará as suas cabeças e estarão com Ele para todo o sempre. Esse é o teu chamado, o chamado à ressurreição. Aquele que morreu e vive para todo sempre voltará para nos buscar. Mas não é só isso. Como se fosse só, como se fosse pouco. Vocês conseguiram aquela foto que eu pedi? Vocês estão conseguindo ver?
é uma lápide. Se vocês forem um dia em Utah, em Salt Lake City, tem esse cemitério aí e essa lápide. Esse menininho que está aí é o Matthew Stanford Robinson. Ele nasceu em 1988, um ano depois que eu nasci. E teve algum problema, alguma dificuldade, acho que no parto, faltou oxigênio, não sei muito bem o que aconteceu. Fato é que ele ficou paralisado do pescoço para baixo e cego. Os médicos disseram para os pais que ele viveria poucas horas, talvez alguns dias. Matthew viveu 11 anos. Viveu 11 anos na cadeira de rodas. Viveu 11 anos cego. E aí o pai dele, que era escultor, quem fez isso aí foi o pai dele. O pai dele colocou ele assim. Porque essa é a esperança. Porque um dia o Matthew não vai só ressuscitar, mas ele vai ressuscitar com um corpo glorioso. Suas dificuldades, suas limitações, suas doenças, seus problemas, sua calvície, nunca mais vai ser um problema. Porque teve outras ressurreições antes de Cristo. Eliseu ressuscitou uma criança lá. Depois, obrigado, sempre tem alguém, segura o Kindle aqui, não vou usar mais. Aí, o soldado morreu, encostou nos ossos de Eliseu e voltou à vida. No próprio Evangelho, a gente tem, acho que umas 3 ressurreições ali. Tem a de Lázaro, tem o filho da mulher lá, tem a filha de Jairo. Mas o Cristo, ele é o primeiro, ele é o primogênito. Ele é a primazia da ressurreição. Porque todos esses outros ressuscitaram, mas continuaram com enfermidades, com problemas, envelheceram, fatalmente morreram. Mas Cristo foi o primeiro que ressuscitou com um corpo glorioso, que nunca mais experimentou a morte, a dor, o sofrimento e a morte, mas ressuscitou para todo sempre com um corpo glorioso. E essa é a promessa. Da mesma forma que ele ressuscitou com um corpo glorioso, nós também ressuscitaremos, para nunca mais morrer. O Matthew é o nosso novo chamado. Você foi chamado para proclamar a ressurreição de Cristo aonde estiver. Seremos ressuscitados no último dia e teremos um corpo glorioso para a glória de Deus Pai. Nunca mais seremos afligidos. Nunca mais precisaremos fazer um caminho até Deus, um caminho pela dor e pelo sofrimento. Mas caminharemos por ruas de ouro e de cristal, até o encontro do Cristo. Até o encontro daquele que reina para todo sempre. Porque essa é a promessa. Eu estava lendo os evangelhos, e isso aí, e eu pensei uma coisa. Eu vivo pensando coisas, né? Vocês podem perceber. Quando Cristo aparece, aparentemente, depois da sua ressurreição, ainda há marcas nas suas mãos. Ainda há marca no seu lado. Eu pensei, mas não restaurou tudo? Por que tem as marcas ali? Tudo que nós vivemos na humanidade, tudo que a humanidade vive, toda a Escritura, ela tem um propósito: mostrar o quão Deus é gracioso e misericordioso. E quando o encontrarmos, possivelmente, ainda veremos as marcas do seu amor. Ainda veremos as marcas da sua misericórdia e da sua graça, com as quais Ele comprou a sua liberdade, a sua vida, a sua eternidade, pagou a sua culpa e a sua morte, para que você nunca mais viva separado do Pai. As marcas dele servem de lembrança, com quão grande amor Ele nos amou. Viva esse novo chamado. Viva um chamado da ressurreição. Não só da ressurreição física e espiritual, mas na esperança da glória, da promessa que há no amado. E um dia, Ele voltará
Pode ser que não seja hoje. Pode ser que não seja enquanto eu esteja vivo. Mas fato é que Ele voltará. E fato é que onde estivermos, ou se nem mais estivermos, Ele vai chamar cada um de nós pelo seu nome. E nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Agradeço mais uma vez estar aqui. E minha oração é que você leve esse chamado para a sua vida. Que leve a ressurreição de Cristo no seu coração. E que você seja um ressuscitado de Deus, aonde você estiver. Deus abençoe.